Agora, eu queria começar falando com vocês dois. O que faltou ao Cruzeiro? O Tite deu a entrevista dele, e até concordo, o desempenho era para a vitória, né? Mas o resultado foi inadmissível, né? A gente não podia perder em hipótese alguma com o time que estava em campo, né? E acho que era um time reserva, mas recheado aí com algumas boas peças e tinha tudo para buscar esse resultado positivo, né, Caio? Ah, com certeza, Samuca. O início de jogo foi até muito tranquilo, né? Deu aquela impressão de que o Cruzeiro realmente conseguiria uma vitória simples. Tanto que nos primeiros minutos, nos primeiros 15, o Cruzeiro teve duas boas oportunidades, né? Com o Arroio e principalmente com o Gerson, exigindo uma grande defesa do Túlio. O Cruzeiro estava amarrando o Democrata, chegando fácil na área. E eu acho que de alguma forma isso impactou nos jogadores, porque eu tive a sensação de que ao decorrer do primeiro tempo houve uma queda de concentração que para mim foi um dos problemas. O Cruzeiro controlou bem o jogo, teve volume, pelo menos no primeiro tempo, só que não teve tantas chances claras, né? Não foi um Cruzeiro que exigiu a todo momento grandes defesas do Túlio, goleiro do Democrata. O Democrata, pela falta de qualidade, teve muita dificuldade para chegar. Eu gostei no primeiro tempo, por exemplo, do Japa, achei que o Japa estava clareando o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro estava com algumas boas tramas também pelos lados do campo, né? O Gerson muito acionado pelo lado direito, do outro lado alguns bons lampejos do Kaique Kenji, até mesmo na reta final ele buscou cair pelo outro lado e deu uma boa finalização, mas não dá para falar que foi um Cruzeiro que finalizou tão bem ao gol do Democrata. No segundo tempo, aí já foi mais problemático, porque o Cruzeiro voltou controlando, tendo mais a bola, só que aquele time mais moroso. Tanto que eu fiquei com a impressão de que o Tite até acelerou a entrada de alguns titulares, né? O Christian e o Matheus Pereira entram no jogo com menos de 15 minutos do segundo tempo. Acaba que pouco depois vem o gol do Democrata e aí, numa falha clamorosa do Fagner, né? Tem uma falha do João Marcelo, que mais uma vez ficou abaixo, cabeceando para trás, mas o que o Fagner faz é inaceitável, ainda mais para um cara tão experiente. O jogo do Fagner, no geral, não foi legal. Não consigo ver culpa alguma do Otávio. O Brian acaba aproveitando e faz o gol. Depois disso, Samuca, fica uma partida muito à feição do Democrata, que acaba se fechando, o Tite promove a entrada de Caio Jorge, de Inês, tentando fortalecer a parte ofensiva, mas o Cruzeiro não consegue abrir a defesa do Democrata, né? Abusa de bolas alçadas na área, consagrando os dois zagueiros do Democrata. Eu tava até vendo que, ao todo, eles cortaram 29 bolas, 16 para o Rafael Klein e 13 para o Henrique. Muita coisa, mas por quê? Porque o Cruzeiro, no geral, ficou explorando cruzamentos com esses caras de frente, né? O Arroio, principalmente, estava tentando muito isso. Teve até uma chance com o Caio Jorge na reta final, mas foi um Cruzeiro que não teve repertório, foi um Cruzeiro que teve dificuldade para abrir a defesa adversária e que ficou abaixo. Talvez o resultado, no geral, não tenha sido mais justo, mas bom, acabou que o Democrata, numa falha do Cruzeiro, venceu. Pelo segundo ano seguido, vence o Cruzeiro e preocupa. Fica aí o alerta para a sequência do Campeonato Mineiro. Quando você ocupa tanto o campo do seu adversário, produz tantas finalizações, mas no final do jogo você pega as estatísticas e finalizou somente 4 vezes na direção do gol, significa que você está errando muito no acabamento das suas jogadas. E o Cruzeiro, em que pese ter tido a posse de bola, ter ocupado bastante o campo do Democrata e em algum momento passado a sensação para o seu torcedor de que o jogo estava controlado, e esteve mesmo, não conseguiu transformar nada disso num ímpeto ofensivo verdadeiro, que verdadeiramente trouxesse algum perigo para a equipe do Democrata. Foram pouquíssimas finalizações na direção do gol, e a maioria dessas finalizações de fácil defesa para o goleiro, que eu concordo, esteve numa noite feliz ali no Mineirão, mas também as finalizações do Cruzeiro não foram lá grandes finalizações que trouxessem assim tanto perigo para ele. E o Caio é muito feliz quando fala da quantidade de bolas alçadas na área, né? Um Cruzeiro pouco criativo para furar essa defesa do Democrata, que foi muito competente na sua estratégia. Em algum momento estava defendendo com uma linha de 6, realmente
obviamente todo mundo muito comprometido com a estratégia do seu treinador e com o jogo, mas o Cruzeiro precisa ser capaz, com quem estava em campo, de produzir um pouco mais, de ser um pouco mais criativo e principalmente quando você chega no último terço, você tem que finalizar melhor as suas jogadas. Não foi a primeira vez e não vai ser a última que o Cruzeiro no Mineirão vai enfrentar uma equipe que se preocupa em se defender muito bem, que se fecha com uma linha de 5, de 6, seja lá o que for, e o Cruzeiro vai precisar encontrar soluções. E eu acredito que não foi capaz de fazer isso da forma que a gente imaginava. E aí, respeitando muito os processos, entendendo que o time que estava em campo era um time alternativo, mas já é um time alternativo, Samuca, bem diferente daquele da primeira rodada, né? Um time muito mais maduro, alguns ali com plenas condições de serem titulares da equipe, então acho que foi uma atuação aquém, insuficiente, talvez até um pouco decepcionante. E aí, assim, uma falha individual que gera um gol do adversário. O Democrata não produziu também o suficiente para criar os seus gols, mas veio por isso, por uma bola, por um erro do Cruzeiro. Acho que tem uma falha de gesto técnico do João Marcelo, mas a falha é toda ali do Fagner, também isento o Otávio ali, qualquer goleiro tomaria aquele gol. E aí é uma infelicidade, você sairia com um empate do Mineirão, que já não seria um grande resultado, e acaba saindo com uma derrota, e agora o Cruzeiro, paralelamente jogando Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro, vai precisar seguir pontuando nessa competição e tudo já começa no domingo. Concordo com você que traz uma pressão a mais para esse clássico. Pois é, eu acho que tem alguns pontos importantes aí para a gente falar. Estamos ao vivo aqui da loja do Cruzeiro na Savassi, viu, galera? Quem estiver aqui na região pode passar aqui para conhecer a camisa nova, né? Essa que está aqui ao fundo, tem... O chopp aqui é azul, para quem quiser. Então pode passar aqui para conferir essa camisa que foi lançada. Tá aí, ó, a imagem aberta aqui, né, da loja do Cruzeiro na Savassi, que é uma loja maravilhosa, muito espaçosa. Então você pode vir fazer tudo, fazer a sua personalização da camisa também. O número ficou muito legal. E infelizmente o resultado dessa forma, né, uma derrota para o Democrata, eu considero, repito, é inadmissível em qualquer circunstância. Véio. Não tem como, você pode falar da atuação e tudo, mas perder para o Democrata, com esse time aí, é inadmissível. E acho que todo mundo, o Tite estava sentindo bastante resultado na entrevista, e acho que todos os jogadores precisam sentir também, porque não dá para normalizar uma derrota. Aquela do Pouso Alegre até... mais ou menos, né? Mas também não podia acontecer. E essa do Democrata, muito menos, vindo de uma goleada sobre o Uberlândia. Alguns pontos que são importantes dessa derrota do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro, no ano passado e agora, teve um incremento aí do Gerson, que vai agregar demais. É um jogador bem diferente, realmente. Infelizmente, né, na hora da gente aproveitar ali... Gerson com Matheus Pereira, veio essa falha absurda, né? O João muito mal, é um ponto de preocupação, viu? O começo de temporada do João Marcelo, e eu acho que é compreensível ele estar mal porque muito tempo sem jogar, né? Por causa da lesão, mas voltou muito mal, né? Assim, em todos os lances, o João Marcelo ele tem cometido alguma falha, né? Não tem sido... impositivo no jogo aéreo, está muito lento. O Tite até falou sobre o Bruno Alves, daqui a pouco a gente pode comentar. Eu acho que já deveria ter tido a oportunidade nesses jogos aí. Tem jogo ainda do Campeonato Mineiro para receber a oportunidade e foi muito mal. O gesto dele naquela dividida, cabeceando para trás, véio, tipo, ele não saiu isso aqui do chão. Ó. E aí vem a bola para trás e o Fagner completa a falha de forma absurda, né? Ali é falta de concentração, é achar que não vai acontecer nada e uma bola muito fácil para ele, né? Ou para ele fazer o que ele quisesse, né? Menos aquela forma ali, que foi um recuo que quase nem tocou na bola e complicou a vida do Otávio, e o Cruzeiro toma o gol. E a partir daquele momento vem estilo de jogo que a gente já encarou por várias vezes, né? Bloco baixo, retranca, e nada acontece, né? Até teve aquele lance do Caio Jorge, né? Que seria um golaço, infelizmente. Foi no meio do gol também, o goleiro fez a defesa, né? Mas é um ponto de alerta, porque o Cruzeiro vai encarar mais esse tipo de situação e precisa construir. Quando o Tite fala, foi até a pergunta que eu fiz,
o Cruzeiro não finaliza de fora da área quase, né? Muita gente mandou, o Gerson chutou, o Kenji chutou, mas era no primeiro tempo, em outra circunstância, né? Quando baixou o bloco mesmo, não teve nenhuma finalização de fora da área. Então, são pontos aí que o Cruzeiro precisa trabalhar, porque isso vai acontecer mais vezes e há muito tempo a gente não consegue superar isso, né? Exatamente, Samuca. Parece que até um problema crônico, né? Lembrou, principalmente no segundo tempo, alguns jogos que o Cruzeiro teve no ano passado, aquele contra o Ceará, no Mineirão, por exemplo, que o Cruzeiro perde por 2-1. Uma equipe que fica atrás do marcador, que tem mais a bola, que tem volume, mas que não consegue criar chances claras de gol, que não tem contundência. E ontem, por exemplo, quando o Cruzeiro toma o gol do Democrata, ele já tinha alguns titulares em campo e caras que têm essa qualidade de finalizar de fora da área. Né? O Christian finaliza bem de fora da área, o Matheus Pereira finaliza bem. Então, acabou faltando isso ao Cruzeiro mesmo. Se você está com dificuldade de entrar na área do adversário, é claro que o Cruzeiro teria essa dificuldade porque o Democrata estava com a vantagem, você precisa buscar repertório. Eu até me lembro que contra o Tombense, por exemplo, o Kenji, que começou o jogo de ontem, ele disse que aprendeu com um erro dele contra o Pouso Alegre para fazer diferente contra o Tombense. E o que ele fez? Finalizou de fora da área. Ele até buscou isso no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo faltou isso a mais jogadores. Fica aí o alerta para o Cruzeiro, melhor você perder um jogo com esse cenário ainda no início da temporada. Porque tem muito tempo para você consertar, para corrigir isso. Agora, dentro do que o Cruzeiro tem no seu elenco, ele precisa fazer mais nesses jogos, né? Ainda mais pensando que hoje tem um treinador que preza tanto por um time propositivo, mais paciente com a bola. O Cruzeiro vai ter mais a bola naturalmente, mas precisa saber o que fazer com ela. Você não ser capaz de deixar o Democrata desconfortável depois de fazer um gol é algo que realmente precisa ser corrigido. Todas as equipes do mundo têm uma dificuldade de enfrentar bloco baixo, nós sabemos disso, mas é preciso ser mais criativo e por vezes, sentir uma falta de senso de urgência por parte dos atletas do Cruzeiro, em especial no segundo tempo. E aí não é sobre se livrar da bola a qualquer custo e a qualquer momento, mas é saber o que fazer com ela e entender o momento do jogo. Em que pese ser um time que vai priorizar agora construir um pouco mais com a bola e faz parte, e é uma boa forma de ganhar jogos também, em alguns momentos o jogo vai pedir um pouco mais de urgência, de celeridade, e no segundo tempo em especial eu senti que faltou isso da equipe do Cruzeiro. Essas finalizações de média e longa distância, elas são importantes, principalmente se forem na direção do gol, se puder ajuda bastante, e o Cruzeiro acabou ficando refém do que a maior parte dos times fica refém nesse tipo de jogo, que é chuveirinho na área. Cruzeiro que abusou de colocar bola, de alçar bolas na área e ficou muito fácil, né, para os zagueiros do Democrata, consagrou a turma ali do Democrata que conseguiu tirar boa parte dessas bolas e aí, de fato, não, quando você olha a porcentagem de posse de bola e de ocupação do campo do adversário e você olha o número de finalizações na direção do gol, uma coisa não está conectada com a outra. O Cruzeiro finalizou muito mal as suas oportunidades e vai precisar melhorar isso. Já começando no domingo, é um outro contexto, um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro, mas no Mineirão, muitas equipes virão aqui para jogar assim, se fechando, dando a bola para o Cruzeiro e contando com essa falta de celeridade, de criatividade, de poder de definição. E o Cruzeiro precisa assimilar todas essas lições para fazer partidas melhores, porque os adversários agora são os mais fracos tecnicamente, né, patrão? A partir de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a coisa muda. Gente muito mais competente vai vir aqui para fazer esse tipo de jogo e o Cruzeiro precisa estar preparado para isso.